Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Elas na Justiça. Se você ainda não está inscrito aqui no YouTube, se inscreva, comente o que você achou dos nossos episódios, mandem sugestões de temas também e siga o nosso Instagram lá no Insta, @Elas na Justiça. Eu engasgando já. É isso aí, não tem problema que a gente fique emocionada, né, Dai? Eu tô emocionada. Aquelas. Até porque hoje, gente, nós estamos aqui com uma advogada muito especial. Ela vai encerrar a primeira temporada, né? Nós iniciamos em 2024, estamos fechando 2024 com chave de ouro, com a doutora Monique Davanzo, que é advogada trabalhista, uma jovem advogada, não tão jovem assim, muito experiente, né? Que nós temos o prazer de desfrutar da amizade e de tê-la também na OAB. Agora será na próxima gestão a nossa secretária-geral na OAB aqui de São Bernardo do Campo, né? Então, nós estamos muito felizes de tê-la aqui conosco, viu, Monique? Eu que tô feliz demais. Obrigada pelos convites. Imagina. Obrigada pela conversa que a gente vai ter aqui. Imagina. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. A gente já conversa muito fora daqui, Verdade. né? Já, muito, muito. E a gente queria, assim, a gente sempre começa, geralmente, com alguma pergunta sobre o convidado. Tava esquecendo, gente! Não, tem um brinde, atenção. Não, oh, meu Deus, a Dai segurando a água e Ainda bem que o povo já conhece, né? Já tá acostumado. Gente, tem que entregar meu mimo Deus. pra você. Porque a gente não gente. pode começar sem o brinde. Não vamos querer isso aí. encerrar a primeira temporada sem brinde. Último episódio. Sem brinde não pode não, de jeito nenhum. Gente, Sua canequinha pra você deixar lá no seu escritório. Agora sim, agora vem o nosso brinde. Pra fechar o ano, Pra né, fechar gente? o ano. Isso mesmo. Saúde, Saúde. muitos honorários. Honorários, saúde. Agora sim, agora a gente pode começar. Monique, conta pra gente, a gente tem muitas pessoas que nos seguem, né? Muitas advogadas, a maioria é Sim. advogada mulher, mas tem advogados também, e muitas estudantes de direito. Tem muitos Verdade. estudantes de direito. Como é que você chegou na faculdade de direito? A gente sabe que você tem um pai que é referência no direito, Dr. Davanzo, fica aqui nosso beijo e abraço. Mas como é que surgiu a sua vontade de fazer direito? Teve uma influenciazinha da família? Gente, acho que conviver sempre tem uma influência, embora... eu acho que uma coisa que influenciou muito, tanto eu quanto as minhas irmãs, é que a gente sempre trabalhou com eles, assim, Sim. desde muito nova. Mas o pessoal, mesmo antes de eu trabalhar, falava que eu ia ser advogada. E eu, exatamente para não querer ir no embalo, eu falava que eu não queria ser advogada. Porque tem umas conversas muito engraçadas até. Uma história que minha mãe adora contar, que teve uma vez, quando eu tinha uns 5, 6 anos, a professora estava dando um sabão na turma. E eu era quietinha, boazinha, não aprontava. A bronca não era pra mim. Mas quando ela terminou, eu levantei a mão assim. Falei, professora, e os nossos direitos? Mentira! Tinha quantos anos? Gente, eu morro de vergonha dessa história, mas minha mãe ama. Ela ia brigar comigo se eu não Eu contasse aqui. amaria também essa história. Com certeza. Aí a professora ficou sem reação, né? Porque uma criancinha ali, Quantos naquela anos? época que não tinha internet, eu tinha uns 5 ou 6 anos. Olha só. É o sangue do E pai nossos já direitos? fervendo nela. Aí ela ficou sem reação, chamou minha mãe e falou assim, pelo amor de Deus, me ensina essas coisas pra essa criança. Porque eu dando uma bronca que não era nem pra ela, era pras crianças que estavam bagunçando, mas dei uma bronca geral e ela me deixou sem argumento, eu fiquei sem reação. Aí, desde essa época, o pessoal falava, não, ela vai ser advogada. E eu falava que não. Eu falava que eu não queria. Você queria ser o quê? Eu Já nem tinha sabia. ideia, não? Eu nem sabia, assim. Eu gostava muito de cantar, queria ser cantora, mas me imaginava cantora. Mas eu sempre gostei muito do direito. O problema é que eu não queria ir na empolgação dos outros, assim. Sim. Porque, minha mãe é bacharel, meu pai é advogado. Sim, uma família a minha irmã mais toda. velha já estava na faculdade, dependendo da época que a gente pegar aí. Sim. O meu cunhado, que não era dessa área, o marido da minha irmã mais velha, ele era bancário, ele virou advogado e hoje eles são advogados aí do ramo bancário. Eu não queria ir na empolgação. Sim. Mas assim, eu fui até fazer um curso técnico de administração na ETEC Lauro Gomes. Tá. Para me preparar, assim, até para decidir o que eu queria fazer de faculdade, porque eu Sim. sabia que eu ia ter um panorama geral. Uhum. A matéria que eu mais gostei foi Direito. Ai, que legal. Ou seja, aí realmente você não teve dúvida. Eu gostava de outras coisas que hoje eu vejo que tem relação com o meu trabalho, Sim. né? Que é Direito do Trabalho. Sim. Eu gostava muito do RH, marketing, planejamento estratégico. Tudo isso eu uso hoje Sim, no Direito sim. do Trabalho. Então, Sim. tá tudo interligado, né? Ai, que Então, é muito bacana Aí ali isso. na ETEC você falou, é direito mesmo. Sim, certeza. porque
porque, assim, mesmo na escola, eu sempre estudei em escola pública, mas a gente sempre teve a oportunidade de fazer júri, audiência simulada, isso era uma coisa muito legal. Sim. E eu sempre ia, só que eu sempre me dava mal, gente, eu ficava muito nervosa. Eu ficava muito nervosa, eu acho que porque a expectativa justamente, porque os meus pais eram advogados, a expectativa era muito grande. Então, acho que até por isso era um dos motivos que eu falava que não ia ser, porque eu sempre perdia. Sim. Mas já no técnico, mais velha, mais madura, a gente teve uma atividade assim, e eu fiquei muito empolgada. Meu pai falou assim, você tá gostando muito, você tá muito empolgada, porque quem não quer fazer direito. Sim. E quando você nasceu, seu pai já era advogado? Então, é muito engraçado isso, porque ele se formou mais ou menos na época que eu nasci. Então, tem uma foto de eu bem bebê no colo dele, ele estudando pro exame da ordem. Ai, que legal. Que legal. Então, assim, eu nasci junto com o escritório, mais ou menos assim. Sim. Que bacana. Né? Que ele conseguiu tirar a OAB comigo com o bebê, assim, e foi. Eu tenho uma foto na formatura do meu pai, que também é advogado. Eu com 8 meses na formatura da faculdade. Você sempre do posta meu essa pai. foto, né? É linda essa foto. E É, eu acho eles todos iguais. Ela, a mãe, o pai, os irmãos. É todo mundo a mesma xerox. Eu acho. E é muito legal, é muito muito bacana, né? legal. Porque a gente pensar que a gente fez parte da história deles também. sim. E a gente era pequenininha, mas já fez parte da história deles no direito também. E sabe que eu vou até aproveitar pra te falar uma coisa que eu já comentei isso com a Adri. Ai, meu Deus. Que eu acredito assim, que quando os nossos pais, eles têm um reconhecimento público em relação à profissão, recai um peso sobre os filhos quando eles decidem seguir a mesma, Sim. que é uma cobrança diferenciada, né? E eu até falei pra ela, eu falei, poxa, eu olho pra Monique, pras irmãs dela, eu vejo que às vezes as próprias pessoas sem querer falam assim, não, mas ela é filha do Davanzo. Né? Acaba fazendo uma associação isso, assim, você, só por ser filha. Isso, e mas o que não você é acabou caso. de falar, é a cobrança, né? De você ter que responder a expectativa de pessoas. Como que foi pra você lidar com isso? É uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Ser comparado, porque ele sempre foi, assim, uma pessoa... Mesmo quando ele não era uma pessoa pública do direito, ele sempre foi um advogado, assim, ao meu ver... Mas eu sou suspeita, né, gente? Eu acho, assim, uma pessoa de muito alto nível. Sim. Porque ele Sim, se mas entrega ele é. muito, ele é muito intenso em tudo que ele faz. Sim. Então, ele tem toda uma preparação para audiências e tudo. Então, é uma grande responsabilidade. E um espelho para você. Mas, ao né? mesmo tempo, O alicerce, né? Olha um o espelho que espelho. ela tem. E ele sempre foi muito exigente com todos nós lá do escritório. Então, assim, eu ter trabalhado muito lá, acabou moldando meu jeito de ser, assim, como profissional. Sim. Não é assim do jeito que as pessoas acham, que ele pegou na mãozinha, ensinou, que era também a expectativa que eu tinha quando eu entrei na faculdade. Não era, mas assim, ó... Vai lá, finge que eu vou lá fazer. E quando eu vi, era eu que estava fazendo. Sim. Era botar mais no fogo, eu aprender na prática. E eu acho mesmo que o direito a gente aprende fazendo, né? com Na prática. certeza. A gente É aprende prática assim, pura. né? Né? Gente, não adianta. E assim, o pessoal me compara muito com ele, porque eu acho que das três, embora nós sejamos assim, a cara dele as três, né? Somos 3 irmãs, o pessoal fala que de rosto, assim, a mais parecida sou eu. Então as comparações vêm e eu tô acostumada mesmo. E é uma grande responsabilidade, mas também é um privilégio, né? Sim. Ah, com sim. certeza. É uma Também é um responsabilidade, privilégio. mas Você é um ter privilégio. um farol, assim, um norte, uma pessoa para se espelhar. É verdade. É uma coisa muito verdade, bacana. É verdade. Não, e até porque tudo que você construir é pelo seu mérito, É. né? Às vezes as pessoas associam isso de uma forma errada e até aproveitando que hoje a convidada é você, porque a gente sabe que existem muitos filhos de outros Davanzos por aí que seguem a mesma carreira e às vezes vem essa cobrança desnecessária por parte das pessoas. Não, mas o seu pai, não, mas é você, é o seu caminho, é a sua Sim. história. E tudo que você construiu é pelo seu mérito, porque o nome, por muitas vezes, ele abre caminhos, mas o resultado, ele vem do seu trabalho. Então, eu quero até te parabenizar, porque se você está onde você está hoje, é porque 100% é da sua mão de obra, do seu trabalho, do seu empenho, da sua dedicação. E o resultado tá aí, né? Sim. Agora, como Com certeza. eleita secretária adjunta da nossa Aliás, casa. falando nisso, né, eu me lembro, eu sei que inclusive o Bertanha comentou que o seu pai, né, nem apoiou tanto que você viesse para a chapa, justamente porque tem todo
o bastidor, que é apanhar nos bastidores, né, das pessoas. Sim. E ok, faz parte, mas se você foi convidada e se você está na nossa chapa e estamos juntas nessa gestão, é porque você é uma profissional reconhecidamente competente, você é valorosa, tem o seu valor. Não é porque você é filha de um grande profissional que a gente admira demais. Não é por isso, é pela Monique. Pela Monique. Tem o Dr. Luiz Ricardo Vasques da Vanzo, mas tem a Monique da Vanzo. Então a gente tá muito feliz mesmo de ter você aqui, porque você é uma além de ser uma bonequinha, né, Dai? Chama ela de bonequinha. A Dai sempre fala que ela é uma bonequinha, porque ela é uma bonequinha mesmo, né? Gente, obrigada. Mas também é uma profissional maravilhosa. E aí, quando você escolheu o direito do trabalho, foi... Como é que você... que você falou que lá atrás você já tinha essa afinidade. Hoje eu vejo que não tinha certeza, né? Sim. Na verdade, assim, no escritório, eu passei por todos os estágios, né? Eu entrei como menor aprendiz, aí fazia correio, fazia aquela parte burocrática, arquivo, Tá vendo, banco. gente? Você pegou o processo físico? Gente, ela peguei. pegou. Não tava peguei, na eu sou tão IDEC, nova, não existe. Ai, meu Deus. Gente, tá vendo que todo mundo Peguei. passa começa lá Peguei. embaixo, pra ir subindo um degrau isso por aí. vez, né? E aí, Isso aí. quando eu entrei na faculdade, o meu pai direcionou, falou assim, não, nós temos uma advogada aqui muito boa de direito do trabalho, auxilia ela, aprende com ela, né? Vai pro direito do trabalho. Aí eu até fiquei com medo, porque eu sabia que tinha conta, e eu queria fugir das contas. Mas no final eu gostei muito, né? E aí, até na faculdade, né? Mas talvez... É aquela coisa, não sei se eu gostei porque eu tive mais contato. Pode ser. Mas eu acho que hoje eu já teria tido a oportunidade de ir para outras áreas. Eu tenho uma paixão muito grande, por exemplo, pelo direito digital, por outras coisas, por exemplo, direito imobiliário, eu acho muito interessante. Sim. Mas a minha paixão é pelo direito do Ó, trabalho. A melhor área. Duas aqui, ó, melhor duas. área. Eu também gosto muito do direito do trabalho. É muito bom, né? Mas a maioria dos convidados que a gente trouxe é direito do trabalho. Se você parar pra apaixonante, pensar, né? A maioria dos advogados que vieram aqui atuam no trabalho, na área trabalhista. Sim, né? e hoje você faz só trabalho ou tem outra área que você atua também? Então, é complexo isso, né? Porque Sim. tendo escritório, Sim. por mais que os processos que eu toco são mais direito de trabalho, eu tenho oportunidade de atender clientes de todas as áreas que o escritório atende. E a gente é um escritório full service. A gente tem o tributário, o civil, englobando contratos, direito de família, temos o direito criminal lá do escritório. Então, assim, eu participo de atendimento, às vezes, de direito criminal. Eu já fiz, inclusive, tribunal do júri. Algumas vezes precisou de um auxílio, assim, porque é bastante coisa para falar. Então, assim, eu acabo atuando em algumas outras coisas. Mas o que eu realmente pego, geralmente, acompanho mais de início ao fim e toco, são os processos de direito do trabalho. Às vezes, principalmente, eu auxilio, às vezes, na entrada, assim, desse relacionamento com o cliente, dos casos de outras áreas. Porque a gente tem os especialistas de cada área lá no escritório. Sim. Mas é uma coisa muito bacana, porque eu tenho a oportunidade de lidar com várias áreas, né? Com certeza. E eu gosto muito do atendimento ao cliente, essa parte. Eu gosto bastante. Então, eu gosto também. é uma oportunidade legal, que pelo escritório eu tenho essa oportunidade. Sim. E é uma coisa que foi surgindo justamente porque o meu pai... A política de ordem sempre teve muito tempo dele, e ele sempre colocou todos nós, os advogados do nosso escritório, para atender, mas eu acabei tendo que também pegar um pouco o lado dele, de ser um pivô, assim, de ir... Se fosse um xadrez, assim, é que nem a rainha, né? Você anda para todos os lados ali, porque é o que precisa. Um pouco de coringa, tudo, né? De assumir um pouco de tudo. Exatamente. Até por ser a herdeira do negócio que está em andamento, que é o escritório, né? De conhecer um pouco de cada área, né? Sim, aí eu acabo tendo contato com bastante coisa, assim, várias oportunidades interessantes. Até Isso é muito legal. O Tribunal do Júri, por exemplo, é uma coisa interessante, porque eu gosto muito de falar. E no direito do trabalho, sem ser a sustentação oral, as nossas perguntas são muito pequenas, assim, em audiência. É uma coisa rápido, bem né? programada, porque a audiência do trabalho... Eu falo que quem faz audiência do trabalho consegue fazer quase tudo no mundo, porque tudo acontece ao mesmo tempo e existem surpresas, né? É um pouco exagerado, mas quem sabe... quem faz sabe que é verdade. Quem é de outras áreas tem um pouco de medo até da audiência de direito do trabalho. E aí, por exemplo, fazendo o júri, me preparando para o júri, eu tive muito mais oportunidade de treinar a fala, a oratória, na argumentação, né? E é uma oportunidade bem legal. Que assim. legal, muito bacana. E engraçado que falando sobre a audiência trabalhista, é realmente isso, né? Do dinamismo. Porque ontem mesmo eu fiz uma audiência
E assim, a minha pergunta, eu sempre faço pergunta de forma simples, né, pra reclamada. E eu acho que a juíza queria que eu fizesse do jeito dela, do jeito que ela faz, do que ela faz. Como ela faria. Isso, e aí ela pediu pra repetir, eu repeti, aí eu senti que ela achou ruim, né? Aí dá vontade de falar, gente, mas então faz a senhora do jeito que a senhora quer, porque você faz a pergunta do jeito correto, você não tá instruindo ali uma resposta. Induzindo, né? Isso, e se a gente não souber lidar com isso, né, às vezes a pessoa ali no momento, por isso tem muito colega que tem medo. Porque pensa assim, não, mas e se eu for pego assim e não conseguir reformular? Mas eu acho que quando a gente não tá querendo por um caminho errado, às vezes o juiz acaba percebendo também. Ela foi lá e refez a pergunta. Do jeito que ela queria. Mas é quase que eu falei, mas eu não vou... Excelência, pode refazer a pergunta do seu jeito. Tipo assim, porque você não tá na cabeça da pessoa. Como você vai fazer a pergunta do jeito que ela quer? E o trabalhista é isso, né? O trabalhista, eu acho que o maior medo, assim, dos advogados que começam na área, ou que são de outra área e fazem audiência trabalhista, é a possibilidade de ter que fazer ali umas razões finais, orais, entendeu? Mas você se prepara para isso. Se você se preparou para audiência, é uma coisa que eu fui aprendendo lá no começo de carreira. Não tem quem pegue você no pulo se você se preparou para audiência. Então, eu releio sempre o processo na véspera ou algumas horas antes inteiro, porque ninguém vai falar assim ou blefar. Olha, tem tal coisa em tal página. Eu vou falar, não tem, não. Eu preparo, né? É essencial. Não tem, não. Então, é isso que dá a segurança pra gente. Aquele frio na barriga antes de entrar, todo mundo sempre vai ter. Eu até hoje tenho. Eu também tenho. Apesar que, assim, os clientes, eles falam, nossa, mas como a senhora tá calma? Eu falo, lógico, é meu trabalho. E é bom, assim, porque eles olham pra você. Se você estiver nervosa, eles vão estar nervosos. Se eles estão nervosos, mas você tá calma, os clientes estão calmos. É verdade. Eu percebo isso. E eu sempre falo na faculdade pro pessoal, assim, não caia de paraquedas numa audiência, não faça perigoso. isso. Porque a gente, principalmente no começo de carreira, eu já fiz muita audiência freelancer e tal. E tudo bem, tá ok, né? Ser audiencista, muitas pessoas são audiencistas, puramente. E legal, é ótimo pra você ganhar experiência. Mas eu amo audiência, civil e trabalhista, eu tô sempre ali nas duas. Mas uma coisa que você falou realmente, se prepara, estuda o processo civil, o processo trabalho. Não adianta você estudar só o processo se você não souber contraditar testemunha, se não souber quem vai perguntar para quem, como é que funciona o depoimento pessoal, testemunha, né? A ordem das testemunhas, enfim. Uma vez eu estava numa audiência assistindo a minha série. Eu sempre faço isso até hoje, gente. 25 anos de advocacia, eu chego 1 hora antes, no mínimo. Eu entro na sala de audiência, se for presencial, eu fico esperando para ver como é o estilo do juiz. Eu faço isso, se ele tá de mau humor. Porque eu acho isso uma dica de ouro. Sabe por quê? Dica de ouro mesmo. Eu entro assim e vejo. Se a juíza tá de mau humor, ou o juiz, eu já sei se a pessoa me der uma travada numa pergunta, uma resposta atravessada, eu já sei se é comigo ou se é o dia da pessoa que tá assim. Eu acho isso uma coisa genial. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso no online, né? É uma coisa que eu sei. Por isso que eu adoro audiência presencial. Adoro. Instrução tem que ser presencial. Instrução tem que ser presencial, não tem? Olha, na verdade, eu tenho tido experiências muito boas. Eu acho que dependendo, por exemplo, uma audiência de assédio sexual. Eu acho que seria importante fazer presencialmente até para o juiz ou juíza sentir ali. Olho no olho do juiz ali é outra talvez coisa. Uma justa causa, mas eu tenho tido experiências muito boas com audiências online. As de conciliação, tanto no civil trabalhista, eu acho que ótimo, né? Porque o objetivo é só a conciliação. Óbvio que na trabalhista é a audiência inicial, né? Que às vezes pode ser cindida. Mas aí uma vez eu estava numa audiência e a advogada falou assim para o juiz, a advogada na mesa falou assim para o juiz, eu gostaria de prazo para razões finais. Aí o juiz falou assim, o juiz é professor de processo de trabalho, que eu sei quem é. E ele falou assim, doutora, se a senhora me mostrar na CLT onde está o artigo que fala que eu tenho que dar prazo para razões finais escritas, a senhora, eu dou. Ele foi meio sacana, porque assim, não existe um artigo que fale isso, porque elas são orais na hora. Eles que dão. Eles que dão. Então aí, se você também não tem a experiência, você fica vendida, você fala assim, eu falo que quando eu era nova, se o juiz, qualquer coisa que o juiz falasse, eu sempre concordava. Se ele falava assim, sim, excelência, sim, excelência, sim, excelência, sim, excelência, porque ele sabe mais do que eu. Até então, naquele momento que eu não estava bem preparada. Até porque eu acredito que a gente não tem que ter vergonha de falar que não ouviu. Já aconteceu isso comigo. A juíza teve uma vez que ela falou tão rápido, mas ela falou numa carreira que eu concordei.
Porque eu tinha ouvido outra coisa. Aí, quando eu vi que ela estava encerrando a audiência, eu falei, excelência, mas eu tenho interesse em ouvir o preposto. Ela, mas eu perguntei, a senhora falou que sim. Falou muito rápido. Mas ela falou, ela estava numa... Por quê? Pauta atrasada, mais de uma hora de atraso de pauta, ela estava acelerada, ela estava online, a gente presencial. Vocês presenciais e ela online? E ela online, Isso eu nunca fiz, assim eu nunca fiz. Já vi, mas não fiz. O pessoal reclama bastante, porque às vezes você pede que seja ruim. online e a pessoa fala, não, tem que ser presencial. Aí você chega lá... A audiência tá online. A juíza online, então assim, ela tava muito acelerada e na hora, às vezes você fala, poxa, eu tô com vergonha, vou ser julgado. Mas não, gente, é o seu processo. É o nosso trabalho, É o nosso trabalho. Não ouvi, desculpa, eu até falei, me perdoa, não ouvi, gostaria, ela foi lá e ouviu. Como também a gente sabe que isso pode acontecer com todo mundo, né? Dependendo principalmente do humor do juiz, que é o que você falou de entrar na sala. A gente sente, né? Eu procuro fazer todo um roteiro da minha audiência ali, colocar assim, até para não esquecer, olha, pedir para ouvir preposto, pedir para ouvir outra parte. Eu faço mais ou menos em hora, exatamente, porque às vezes você tá tão no automático que você esquece. É meio que um checklist, e é por isso eu acho que as pessoas às vezes têm um pouco de medo da audiência de trabalho, porque se você perder um momento ali, pode ser que o juiz fale, não. E é coisa de segundos, né? Segundos, exatamente. Eu gostaria de contraditar. Não, doutora, já passou. Precluiu. Exatamente. Você não sabe nem então dá pra entender, assim. Eu acho até que é uma dica que eu daria, assim, a pessoa fala, eu quero entrar nessa área, não sei como fazer audiência. Já pode eu dar iria dica ali, ó. Na sua câmera. Olha, é claro que é um pouco difícil, mas eu iria, às vezes, pro fórum pra assistir dos outros. Porque a audiência é pública, você pode entrar ali, se alguém perguntar, tô assistindo a audiência. Porque, mesmo. gente, eu gosto tanto, é que a gente não tem muito tempo, né? A gente conversa com os clientes antes de... Mas as audiências, antes da minha, já me ensinaram cada coisa. Eu já vi cada coisa acontecer que eu falo assim, gente, se alguém me contasse, eu não acreditava. Mas tô aqui assistindo. E eu falo, gente, não acredito. Então, você aprende muito vendo os outros fazerem. Demais. E é legal, né? Ler a petição dos outros, a gente tem a chance de aprender muito, de um jeito diferente, fazer a petição. Eu gosto muito. Eu acho que vendo a gente aprende bastante. Não, e assim, é triste a gente ver uns comportamentos assim, né, Dri? Do juiz falar um negócio desse. Se você falar pra mim... Ele quis mostrar que ele tem mais conhecimento, e outra, né? sabendo acaba que, humilhando sabendo que na prática, todos dão prazo para razões finais sinceramente, eu não sei o artigo de cor. Eu nunca soube artigos de cor. Não o tem, número... não. Eu sei, mas você tá entendendo? Se me perguntar, eu sou boa de entender, de decorar. Mas nem eu sei não todos me de peça cor. pra decorar, pelo amor de Deus. Não, mas sabe o que aconteceu comigo uma vez? Não, pra terminar, pra mim Não, é só isso mesmo. Eu acho que é que... Aí, quando você é recém-formada, você fica numa... emocionalmente abalada. Às vezes você até sabe que aqui... Às vezes não existe o artigo, mas você fica emocionalmente abalada. Então, isso só com o tempo a gente vai se sentindo mais segura, mas é a prática. Gente, o que a Monique tá falando hoje aqui é prática. É prática, porque por mais que a gente ouça, você só aprende vivendo, né? Tem coisas que, às vezes, você já ouviu 1 milhão de vezes. Sim. Na hora que acontece, você fala, cara, o que eu vou fazer? Só hora que você tá lá na arena. É totalmente diferente da teoria. Por isso que eu amo curso prático. Eu amo assistir a audiência das outras pessoas, quando dá tempo. Eu amo audiência também. E eu vou dizer que quando a gente é jovem advogado, e assim, eu digo jovem também na idade, porque tem jovem advogado que é mais velho, tem as pessoas que têm o sonho de fazer a segunda faculdade, e continuam sendo jovem advogado. Você já tá formada há 10 anos, 10 né? anos. 10 anos. Já não é uma jovenzinha advogada, é uma jovem advogada. Mas quando eu me tornei advogada, eu tinha, se eu não me engano, 22 anos. Então, nossa, cara, assim, hoje eu vejo, né? Na época eu me sentia já, nossa, eu trabalho nessa área de estagiária há muito tempo, então desde eu tenho os 10 anos de idade, excelência. Né? Mas, assim, existe um preconceito muito grande, sabiam, né? Vocês devem saber. Existe, lógico que existe um preconceito muito grande. Eu lembro que eu usava, assim, eu fazia o quê? Eu colocava maquiagem bem pesada pra parecer que eu era mais velha, pra passar uma seriedade. Não sou eu usava óculos naquela época que eu não tinha que usar. Eu colocava bastante, assim, porque até as pessoas quebrar essa imagem de que ela tá aqui por causa do pai, ela tá aqui porque... Quem era meu cliente vinha comigo no primeiro atendimento, já perdia isso. Era uma coisa... Ok. Agora, por exemplo, muitas vezes eu advoguei para empresas. Pessoas que têm anos na empresa falam assim, esse bebê tá aqui para me defender. Né? Essa criança. Tá aqui por alguém indicou, porque é muito jovem. Então, demora para as pessoas irem pegando a confiança. Principalmente quando não pega o primeiro atendimento com você. Então, o preposto, aquelas pessoas da empresa. Então, assim, eu já tive que batalhar muito contra esse preconceito aí de quando você é jovem. É verdade. Jovem e mulher... Também, hoje, muito menos, né? Sim, Penso eu que a coisa tá mudando, mas também já
Né? Porque o jovem homem, às vezes, não sofre o mesmo preconceito que a jovem mulher sofre. É uma coisa um pouco velada, mas ainda existe, sim. Ainda existe. Eu acho que as pessoas ficam com vergonha de dizer, mas quando você compara... Existe. Por exemplo, o meu colega tem... um ano mais velho que eu, de escritório, o Dr. Diogo Sakata. Ele estava comigo em muitas dessas oportunidades. Ninguém nunca perguntou pra ele. E eu sei quem é. Ele é mais velho que você? Então, Um ano só. Mas ele não é japonês, geralmente ele parece não muito novinho. Ele parece, então, até hoje ele novinho. parece jovem. Eu nunca vi alguém perguntando pra ele quantos anos ele tem, Pois qual é é. o número da carteira dele. Pois é. Olha, E ele, pra você ver. mas aí qual que é a diferença? Ele também é jovem, ele também é sério. Mas ele é homem. Ele é homem e ele também... todo mundo sabia que o pai dele não é o dono do escritório. Sim, Ai, sim. gente, perdão, Imagina. aqui veio o alarme. Imagina. Mas, então eu acho que existe, mas é uma coisa um pouco mais existe. velada. É. Mas um comentário que eu odiava e que eu aprendi com uma amiga minha, Reba, até é muito legal a gente ficar trocando ideia Sim. com os advogados, assim, que passam pela mesma coisa, advogadas e advogados que passam a mesma coisa que a gente, né? É. Que é aquela coisa assim... Ai, mas respeito o número da minha OAB. O Ai, pessoal gente, falando que é tem pra a OAB morrer, mais é pra velha. morrer gente. isso. Aí eu Absurdo. Que absurdo. Uma amiga isso. minha falou, quando alguém falar isso, você pega... E ela era do mesmo ano da faculdade que eu. Ela falou assim, você pega e fala, meu nome... Você fala seu nome completo, você fala, se você já tiver pós-graduação, você fala qual que é a sua especialidade, fala, meu AB é número tal, tal, tal. Gente. E daí? Não vale menos que o senhor? Não, lógico Mesmo que porque tem tanto advogado que às vezes está há anos, mas não se atualizou. Sim, não Ou advoga então não é mesmo. daquela área. Ele tem a carteira, mas não advoga. Teve uma Não tá ali vez, todo inclusive, dia que eu fazendo falei para um audiência. advogado que, inclusive, estava trabalhando em conjunto, não era do meu escritório, mas a gente estava em parceria. E ele falou assim, doutora, respeita o número da minha OAB, né? Aí eu falei, doutor, o senhor vai vir com esse papinho de número da Nossa. OAB? Que coisa do teu passado. Ele ficou tão sem graça. A gente, às vezes, tem que devolver aquele Isso, constrangimento, e sabe? tem mesmo, É e tem verdade, mesmo. porque o objetivo da pessoa é nos envergonhar. E isso acontece muito nos com o número. diminuir Com o número. outro. Eu fiz uma audiência que, no final, o colega veio falar comigo. Eu percebi que o número da sua OAB é recente, não sei o quê, queria... Quase que a minha vontade era de falar, mas eu te perguntei. Eu te pedi ajuda? Aí você manda o boleto pra ele pagar. Eu vou cobrar aqui, então, já. Mas, assim, ele tava querendo dizer... Ele queria me ensinar, mas, primeiro, eu não perguntei. Porque se eu quisesse, eu tinha perguntado. Claro que a gente, quando... Primeiro eu não perguntei. Então, eu acho muito feio isso. Acaba a audiência, a pessoa quer intimar a gente por causa do nosso número. Sabe? É muito Uma muito coisa feio. é eu falar o meu número, que é bem antigo, e falar assim, e oferecer ajuda, mas não nesse sentido de se impor, né? Se impor por até idade, porque- se impor por número, se impor por isso ou por aquilo. Porque a pessoa Não ela já interessa. chega, igual no meu caso, já chega pedindo desculpa. Mas você vê que não, sabe, tem uma alfinetada Sim, ali. ela não, quer te provocar. Ela tem uma Ela alfinetada. quis te provocar. Aí eu peguei e falei assim, não, tudo bem, mas é a sua opinião. A sua opinião, Respeito. tá tudo certo. Agradeço. E o fato da minha OAB ser 482 e a sua ser metade dela, não significa nada, né? A gente sabe que tem muitos colegas que têm OAB mais antiga e que são maravilhosos, né? Que sempre são prestativos, mas eu acho que isso tem que ser combatido, sabe? Quando a pessoa ela vem nesse intuito de querer diminuir, de Porque é um menosprezar. preconceito. É um É um preconceito. preconceito contra É. o advogado jovem. A gente tem que preparar, né? Os advogados jovens para falar isso. É, Eu, como essa super amiga já importante. tinha me contado essa história, eu já soube responder na lata, ele ficou com muita vergonha. E já aconteceu também, por exemplo, de eu estar lidando com um processo com vários colegas do direito, que eram vários escritórios tomando conta de um mesmo processo, sim. porque era um processo bem cabeludo e era da área do direito de trabalho. Então, eu formulei, junto com o Dr. Diogo, uma proposta de acordo que a gente achava que resolveria aquele problema. Só que era um caso muito cabeludo. E o advogado mais velho lá, que também estava tomando conta, falou assim, isso aqui é maravilhoso, mas eu duvido a senhora conseguir isso aqui. Eu tiro meu chapéu se você conseguir. Eu já Falou vi isso, também, gente, dá uma vocês não raiva. sabem a minha alegria quando eu cheguei assim, ó. Tô Tá aqui, ó, tá assinado, assinado. tá pronto. Fui eu e o Dr. Diogo lá, com aquelas caras de novinho. Aí falou assim, doutor, eu tiro meu chapéu mesmo, eu tiro meu chapéu. Que bom, que bom. Porque assim, idade não é experiência. Não mesmo. Tem advogado jovem que é muito bom. Sim, Eu tô tendo é isso contato com mesmo. algumas pessoas que eu falo assim, nossa, que orgulho. Eu quero ser igual esses jovens que acabaram de se formar quando eu crescer. Porque tem pessoas assim, que eles estão fazendo coisas tão pra frente, assim, que você fala, verdade. que bacana. É. E ao mesmo tempo, tem pessoas, advogados muito antigos. Eu vou citar aqui uma advogada que pra mim é incrível, que é a doutora Irma Pereira Macedo. Doutora Irma, Sim. um beijo. Ela Ela é estuda há anos coisas que
são faladas agora no direito de família, por exemplo, eu sei, mas eu já atendi direito do trabalho junto com ela, em parceria. Que atendimento, gente. Eu assim, revivi, saí daquele atendimento amando ser muito mais advogada pelo jeito que ela atende aquele cliente e a admiração que aquele cliente de anos tinha por ela. Sim. Então, assim, idade é só um número. O que você vai apresentar do seu trabalho vai falar por você. Mas que existem os preconceitos, tanto para quem é muito mais velho, o etarismo, muito mais novo. Existe sim. Só que para os jovens advogados, a gente tem que ir contando essas coisas. Tem e só vai saber o quê? Se estiver em contato com outros colegas. Então, a OAB está aí para isso, as comissões estão aí para isso. Já ia ser a próxima pergunta. Não é? Você tem que falar mesmo, porque a gente já trouxe outras pessoas que fazem parte de comissões, presidentes, já trouxemos o presidente Bertanha aqui, mas é sempre bom ressaltar a importância de você fazer parte da OAB da sua cidade, da sua subseção, não é? Sim, porque eu falei isso num discurso e as pessoas falaram, nossa, como você é corajosa. Eu falei, mas por quê? Aí eu me toquei, né? Porque as pessoas têm a mania de contar só o que dá certo, o que dá errado na nossa vida, as pessoas não contam. E eu acho que a gente tem que contar. Eu queria que as pessoas tivessem contado algumas coisas também quando eu era jovem. E quem me contou me ajudou. Que eu falei num discurso que mesmo eu tendo estagiado a vida inteira, trabalhado no escritório desde o começo, assim, lá pelos 14 anos eu comecei na parte administrativa, assim. Quando eu me formei, eu tinha a ilusão de que eu ia chegar no atendimento com o cliente, que ia chegar um dia que eu não ia ter dúvida nenhuma e que até lá eu não estava preparada, que eu não era suficiente. E aquilo me deixava muito nervosa. Sim. E o meu pai falou assim, olha, tem um grupo de trabalho, estudo de direito do trabalho fantástico lá na OAB. Eu acho que era a época que ele era presidente. Do desembargador, doutor Francisco. E aí eu falei assim, mas gente, são os advogados muito mais experientes, né? Quem sou eu? A gente fica com receio, né? E eu pensei que era o quê? Aquele grupo de estudo do estilo de faculdade, que é para você ser cientista do direito. E eu queria mais a prática. Aí ele falou, não, você não tá entendendo. Eu já assisti umas aulas como presidente lá, e é assim, os advogados ficam perguntando. Eu falei, achei aquilo fantástico, fui lá assistir. Sim. E aí, quando eu vi que os colegas de muito mais idade, muita experiência, e você via que os caras eram caras fantásticos, assim, mulheres e homens, assim, que estavam ganhando muito dinheiro com o seu trabalho, que faziam casos muito difíceis, né? Porque a gente discutia os casos lá. Sim. Ainda tinham dúvidas, eu falei assim, então tá tudo bem? Pois é. Tá tudo bem? Tira um caminhão, né? Tá tudo peso. bem ter dúvida, porque, gente... Todo mundo tem dúvida. Toda vez eu acho que eu já vi de tudo, chega um caso novo no escritório que eu falo assim, gente, não é possível. Peraí, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Porque eu vou chegar numa solução, mas me dê um tempinho pra respirar, pra pensar. Porque sempre chega uma coisa que mistura tudo junto e misturado. E a gente fala assim, gente, na faculdade não era assim, não. Era aquilo do cada caso é um caso, né? O tício, era o arroz com feijão. Né? E, assim, então, não tem como você achar que você sabe tudo. Sempre vai ter alguma coisa pra surpreender, sempre. É verdade. E essa é a ruína do advogado, né? Ele achar que ele sabe tudo, ele achar que ele não precisa aprender mais nada. Né? Não, eu já sou bom o suficiente. Olha o meu tempo de carreira. Olha o número da minha OAB. Pra que eu vou fazer curso da OAB? Pra quê? Pra que eu vou assistir palestra? Pra que eu vou assistir palestra? Eu já ouvi várias vezes isso. Não, isso aí é perca de tempo. Perca ou perda aquelas... Perda de problema, tempo. Gente. Perda de tempo. Sim, né? E a pessoa fica assim, gente, mas... cara, por que você tá pensando desse jeito? E aí você vê que é uma característica da pessoa. A pessoa tá se tudo limita, certo, né? Deixa ela, né? Ela estaciona no tempo. É isso. Nós, advogados, nós somos muito, assim... não é reservados a palavra, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Mas no sentido que a gente é muito contra as mudanças. Eu, por exemplo, eu sou muito contra a modinha. Se uma coisa é modinha, né? Eu tenho um preconceito. Então, eu tô tentando quebrar isso em mim. Sim. Porque você tem que... Às vezes, a mudança não tem como. E você tem que surfar aquela onda que tá vindo, porque são coisas que voltam pra trás. Ela vai passar por cima de você. Um advogado que era contra o processo eletrônico. O que ele tá fazendo hoje da vida? Ou ele se adaptou, ou se aposentou. Tinha gente que ia contratar uma estagiária só pra fazer isso. Já pensou você ficar dependente de tudo de um estagiário, de outra pessoa pra fazer? Ou você se adapta, ou você muda de profissão. E hoje em dia todas as profissões estão indo pra tecnologia. Todas, Mas é um fato. É na OAB que a gente vai construindo a nossa, digamos assim, a experiência, a confiança como advogado. Sim. Porque você pode estudar muito, Sim. que é muito bacana, é muito bom,
Só que a prática é totalmente diferente. É. E na OAB, além de ter os cursos práticos, você troca as ideias com os colegas. Que aprende muito. E os colegas vão ter a paciência de te explicar. E eu digo ainda, a pessoa fala, mas eu sou novo, vou lá. Gente, é uma coisa que minha mãe sempre me falou. Agora é a hora de você tentar, que as pessoas vão ter mais paciência com você no fórum, nos lugares. É agora. Porque, infelizmente, como advogada, a gente tem... E advogado também, claro, nós não temos margem para errar. Nós lidamos com os problemas dos outros. E errar é uma forma de aprender, mas a gente não pode errar. Sim. Mas você indo nos lugares, quando você é mais jovem, as pessoas têm um pouco mais de paciência. Se você tiver humildade para aprender. É isso. Geralmente se você tem tiver mesmo. humildade para Humildade, aprender. com certeza. Eu vejo muito advogado jovem querendo substituir essa insegurança por ficar assim, metido, assim, uma postura assim, arrogante. Infla o ego, Só que isso demonstra sou mais. advogado. Só que aí demonstra mais insegurança e às vezes atrapalha você tentar fazer um acordo. Lógico. Algum funcionário público te tratar bem. Então, assim, tem humildade, que é o que você falou, né, Humildade Nai? pra vida. Fala, não escutei. Quantas vezes, assim, eu já consegui fazer perguntas que o magistrado, a magistrada não queriam fazer, porque eu falo com humildade, assim, eu falo, Sim. excelência, eu preciso fazer essa pergunta. Pede com jeitinho, Mas né? por que essa pessoa fazer essa pergunta? Se eu fizer... Aí eu você vou explica. eu vou estar explicando, vai perder o sentido da pergunta. Aí, geralmente, a pessoa deixa fazer. Olha, eu falo assim, que a maior habilidade que um advogado pode ter é não é jeitinho, né? Mas é a educação. Porque na educação... Jeitinho, mas é humildade. Ela o jeitinho corta... é ser humilde. Volta tudo pra humildade. Não significa ser submisso, mas ser combativo, mas humilde. Humilde. Eu chego em delegacia, às vezes, Monique, eu não frequento delegacias, mas às vezes preciso frequentar para processos cíveis ou trabalhistas. Nossa, eu chego e falo assim, doutor, delegado, ou a doutora, delegada, eu sou advogada da área civil. Tem um pouquinho de paciência comigo, sabe? Olha, estudei inquérito policial lá na faculdade, faz mais de 20 anos. Será que você pode me ajudar aqui? Pô, abre acabou. portas, não abre? Abre portas. A pessoa já passa o contato dela no WhatsApp. Doutora, se precisar de qualquer coisa, eu tô aqui. Doutora, vem cá, vou te explicar. Então, raramente, se você pede com jeitinho, que é a humildade, a pessoa não vai te ajudar. Raramente. Também, se ela não quiser ajudar, paciência, eu vou descobrir de qualquer forma, porque nós somos profissionais. Mas você mostra que você... Porque ninguém sabe tudo. E não vai saber nunca. Nunca. Então, não custa nada as pessoas se ajudarem. Não é? Sim, e eu acho que nós estamos num momento que as redes sociais são muito boas por vários motivos. Sim. Mas as pessoas têm a impressão que tá todo mundo ficando rico do dia pra noite, menos elas. 7 dígitos. 6 em 1, 6 em 1. Essa... 7 em 1, 6, 7 em 1, 6 em 7, sei lá, já nem sei tanto mais. número. 7 em 6. Eu acho que isso gera uma questão de que a gente tem que demonstrar sempre que a gente tá ostentando, Tá que a gente rico, tá fazendo milionário, isso. Que você só acerta. E na verdade... Isso, a gente só acerta. E, na verdade, isso tem um efeito rebote, né? Eu acho que quando você mostra que você é humano, que você tem humildade com o seu cliente, com todo mundo, você vai muito mais longe. Com certeza. Abre portas. Você mostra a gentileza, né? Transparência. O jeitinho que eu tava querendo dizer assim, com gentileza. É isso mesmo. Com gentileza. Com gentileza, com humildade. Gente, mas é o básico. Gente, como as pessoas não estão fazendo o básico, quem faz o básico hoje se destaca. É isso. Nossa, que tá cheio de dica aqui maravilhosa. Tá mesmo. Quem faz o básico bem... Aliás, eu já ouvi isso Porque num não curso. tá mais normalizado o básico. Quem faz o básico bem feito... Acho que é Joel J que fala isso. Joel J fala. Quem faz o básico bem feito já tá 10 passos acima dos Sabe por outros. quê? Porque com a rede social, principalmente o Instagram, as pessoas, elas estão, assim, tão preocupadas em demonstrar que elas tá atingindo o pico da montanha, que elas têm uma ideia que ninguém nunca teve, que ela fez uma coisa que ninguém nunca fez, que ela esquece o básico. Sabe? Aquele de um atendimento bem feito, de você ser humilde, né? De você não ter medo. Por quê? O que se nota é que em cima da nossa profissão tem um glamour tão grande que as pessoas colocam, né? De que você não pode errar, você não pode... Por exemplo, igual aconteceu agora. De eu perguntar se é perda ou perca. Eu sempre me banano com isso. Mas eu não tenho vergonha de perguntar. Sim. Porque eu sei que eu sou um ser humano. Tem pessoas que têm essa visão do... Nossa, imagina... Não posso errar de jeito o nenhum. advogado perguntar se é perca ou perca. Gente, eu vou perguntar sim 10 vezes. Enquanto eu tiver dúvida. Sim. Até firmar na minha cabeça, né? Porque a gente tá aqui conversando, mas o nosso cérebro tá com um monte de coisa, né? Dá mais de mulher, né? Então acontece. Claro mas que tem acontece. pessoas que não aceitam isso. E aí, quando você é humilde, nossa, imagina. Confunde humildade com outra coisa, não tem nada a ver.
né? Com submissão, às vezes, sabe? Eu já participei de audiência, a gente tá falando bastante de audiência, eu já participei da parte prática, né? E uma vez um cliente, saímos da audiência, ele falou assim, nossa, doutora, mas você falou pouco na audiência. Era discurso? Aí eu falei, mas eu falei o que era necessário e nos momentos em que era necessário, porque eu não vou ficar falando e atrapalhando o juiz na audiência, porque ele tem que conduzir a audiência. Aí expliquei pra ele e tal, não sei se ele entendeu ou não. Mal sabia ele com quem ele tá falando, né? Uma professora ela sabe o que ela tá fazendo. Mas você sabe que até hoje, acho que muitas pessoas têm ideia de quem é o advogado. Eu falo isso na faculdade, a gente faz até pesquisa às vezes sobre isso. Quem tem o leigo acha que quem é o bom advogado? O briguento. Isso, o que grita, Barraqueiro. o que enfrenta o juiz, o que vai parar solta na internet vai o parar vídeo. na delegacia, joga, viraliza e não sei o quê, e é mal educado, não respeita ninguém. Oi? Então não vai me contratar. Não vai Então eu não contratar sou boa você. profissional. Nós Isso não é somos ser Antes da audiência, eu sou a carrasca dos meus clientes. Porque eu sou muito brava. Eu fico imitando uma juíza e falo assim, olha... eu faço a pergunta e eu começo a falar assim, você tá nervoso assim porque você tá mentindo? O que você tá falando? Eu começo a ser muito brava. Aí depois a pessoa fala, ai, doutora, aí eu falo assim, aí eu explico, eu falo assim, comigo. Eu te preparo pro pior, porque se a pessoa, o juiz ou a juíza estiver tendo um dia ruim, você já vai estar preparado. E lá vai ser geralmente é ruim. O juiz a juíza tá calmo Tá e a de pessoa boa. já estava preparada pro pior e vai bem. Aí as pessoas respeitam. Agora, assim, com as partes, gente, os clientes vão, voltam. Os advogados, os serventuários, os juízes, eles ficam. Entendeu? Por isso que eu fico muito decepcionada quando eu vejo um colega tratando mal a parte contrária, ou tratando, ou ironizando uma pergunta. Porque, gente, a gente vai se encontrar e o mundo dá voltas. São Bernardo, então, eu digo que, por mais que seja uma cidade enorme, gente, assim, todo mundo se conhece. Em uma pessoa de distância, todo mundo se conhece. Em outras cidades Esse também. é o problema, das pessoas esquecem que o mundo dá voltas. Dá volta. Uma vez eu fiz uma proposta para um advogado, eu tava pela reclamada, ele do reclamante. Sei lá, era uma proposta assim, R$500, eu não me lembro o valor da causa. Eu sei que eu fiz, porque era uma proposta da empresa mesmo. Ah, Adriana, vamos oferecer alguma coisa para tentar fechar, acabar com isso aqui. Tá bom. Aí o advogado do outro lado começou a rir, mas riu assim, né? Ironicamente, como você falou. Aí eu fiquei, já me subiu o sangue aqui, né? Aí eu, doutor, uma proposta, não é piada. Você quebra, você devolve o constrangimento da a pessoa. proposta da empresa, não é sua. Né? A pessoa gente, eu sou confunde só as advogada coisas. da E aí, empresa. o que aconteceu né? quando você fez isso? Eu nem lembro, menina, mas eu sei que eu fiquei tão também assim que eu falei, opa! Mas que a vai pessoa ficar não rindo? espera Não teve responder. acordo, não teve acordo. Mas eu lembro que ele riu. Uma coisa é você, às vezes, você dá uma risadinha sem graça e já fecha logo sua risada, né? Porque não foi uma proposta boa, Sim. claro. Mas ele riu ironicamente e, tipo, desdenhou. Desdenha você tratar com desprezo. Eu falei, doutor, é só uma proposta, não é piada. Se eu quiser não aceita, vamos pra instrução. Acabou, pô! Não tem o que brigar. É o que eu chamo de Acabou. tapa com luva de pelica. Não é tão bom quando você faz isso, porque a pessoa fica quebrada, assim, na gentileza, porque você quebra no argumento. Tão gentil às vezes, porque também a gente não é o tempo todo, a gente não consegue ser gentil o tempo todo quando você recebe às vezes um desdém, um insulto, óbvio que a gente não é de tem de momentos ferro, que tem que né? se impor, e a gente com tem que se certeza. impor mesmo. Mas essa coisa de você gentilezas em qualquer lugar vai abrir portas no mundo inteiro para você, no mundo inteiro, Monique. Sim. Independente do idioma que as pessoas falem, gentileza é algo que se percebe, não precisa nem falar em outra língua. E como a gente está falando muito sobre prática, é bem legal a gente abordar isso, porque Muito bacana. às vezes os colegas que estão assistindo, gente, entendam que quando você está pelo reclamante, a proposta não é do colega. Sabe? Então não adianta querer brigar com ele. Nossa, verdade. doutor, que palhaçada! R$2.000 de... Gente, mas foi a empresa. Ele está representando a empresa. É o trabalho dele. Então, assim, tem que ter essa cordialidade, essa gentileza de enxergar que é o colega, né? E outro dia pode ser você nessa situação. Exatamente. As coisas se Sim, invertem. porque são interesses diferentes. Sim, e pela reclamada, é óbvio que ele vai trabalhar para que ela economize dinheiro. Lógico. Isso é comum. E aí pro que... reclamante você vai tentar. Aí Isso. entra a negociação, né? É o profissionalismo, né? ó. Mas sabe que eu, até antes que eu esqueça de comentar isso da gente não ter vergonha de falar alguma coisa, falar que não sabe, né? Da humildade. Eu fiz uma audiência online esse tempo atrás que eu tava com a minha filha. Que legal. E aí, o que aconteceu? Que legal, mais ou menos, Não, né? Às vezes. tem um Não, mês mas isso. A filha dela Ela é São danada. memórias, Ela é, gente. como dizia São minha avó. memórias.
Não, ela tava São. comigo e assim, criança é assim, né? Eu peguei e falei, não, ela tá quietinha, assistindo. Gente, foi começar a audiência, deu uns 5 minutos da menina. Ela queria aparecer. Não, ela queria mamãe. quebrar a casa inteira, que ela já faz isso, né? Na hora que começou, aí eu vi que o jeito dela, eu mandei mensagem e falei, pai, vem buscar isso aqui, pelo amor de Deus. Porque você já sai do prumo, você tá focado ali na audiência. E tanto presencial quanto online, a gente tem que esquecer o resto do mundo e focar naquilo, né? Até porque a questão do que a gente falou, se você é pego de surpresa, você raciocina com mais facilidade, porque o seu foco tá ali. E aí, era uma audiência simples, era verbas. Quando o meu pai... É assim, né? O meu fundo tava embaçado. Graças a Deus. Porque passava meu pai, passava a menina. E aí, quando terminou, o juiz falou assim pra mim, doutora, 10 minutos para razões finais orais. Sim. Gente, Meu Deus, justo nesse dia. não! E aí eu peguei e falei, excelência, eu gostaria de requerer que seja escrita, né? Porque eu tô aqui com a minha filha, ela vai ficar gritando. Eu falei a real, e eu acho que a gente não tem que ter medo nem vergonha de falar isso, não mesmo. né? Porque a gente está trabalhando, a gente estava online, eles quiseram fazer online, não fui eu que pedi. Então, já começa por aí. Tipo assim, olha, por que você não colocou presencial? Então, se você coloca online, ou eu estou no escritório, ou eu posso estar na minha casa. Porque nada impede da gente fazer a audiência da nossa casa, né? Sim. E aí, eu peguei e falei assim, excelência, vai sair minha filha gritando. Falei bem a real. Aí ele falou assim, começou a rir, falou assim, não, doutora, não tem problema, eu não ligo com os gritos dela. Quase que eu falei, você não tá entendendo. Não é pelo Você senhor. não tá entendendo que ela tá... É pela minha Você não tá concentração. entendendo. Aí eu peguei e falei assim, olha, é complicado fazer as coisas com criança, excelência, eu preciso me concentrar. Aí ele falou, não, tudo bem, eu defiro. Vou dar 5 dias. Não custa nada, Então, né? a gente tem que argumentar isso. Não, eu não consigo fazer agora do que você aceitar, porque falar, não, eu não posso pedir diferente. Você aceitar e acabar fazendo uma coisa de um jeito que não sairia tão legal. Não aceitar o primeiro não. Isso. Certo? Mas pra isso tem que ter argumento, não é É, só, porque isso. sim, não é Porque eu não tô na, afim. na falta de educação, Não. no barraco, é no argumento, é o que você falou. No argumento isso da gentileza a gente vai Não, isso é fazendo. super importante, porque ainda mais estudantes de direito, advogados, Sim. você não... Eu sempre comento, né? Aquelas questões, às vezes, porque você é a favor do aborto? Não, sim. Não, sim, por quê? Tem que ter um porquê e tem que ter um argumento sólido. O meu argumento pode ser... Eu posso não concordar com o seu e você não concorda com o meu, mas qualquer questão, falei de uma questão bem polêmica, mas qualquer questão precisa ser argumentada, né? Exatamente. Bem argumentada. Ainda mais quando se está na nossa área, né? As pessoas esperam que a gente tenha um embasamento, né? Aliás, assim, falando... Eu acho que esse episódio deixa bem claro a importância da prática, hein, gente? Ah, com certeza. Eu acho que, Com olha certeza. como é bacana isso. Porque nós três estamos aqui trocando experiências porque nós temos prática. E se a gente não tivesse? E todo mundo aqui já errou, todo mundo já Sim. acertou, todo mundo Sim. já levou bronca de juiz, Normal, já levou olhar atravessado de advogado, Sim. mas a gente tá aqui, a gente vai continuar aqui e os juízes que que tenham paciência com a gente, né? A gente não Que a pode ter gente faz o nosso vergonha de trabalho. passar vergonha. Eu acho que é isso. E às vezes você não passa Medo de vergonha errar, né? por você. Você tá passando vergonha porque o cara tá de mau humor. Porque o juiz acordou com o pé esquerdo, sabe? E aí ele te coloca numa situação que você fica constrangido. Então, gente, não tenha medo, né? Tenta sair daquilo, pede pra constar em ato o que for necessário. Isso Mas eu sempre penso isso, Dri, que às vezes você ir por um caminho que a maioria da sociedade espera, que é aquele advogado briguento, barraquento, eu vou bater a mão na mesa. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então. Eu também não teria, não teria. Não sou assim, não sou Sim. Deolane. Não vai querer me processar, porque eu só citei seu nome, porque você existe e você é assim, né? Mas eu fazer o quê? Não e sou, outra, se não não fosse real, a gente não viveria da nossa advocacia. Né? Se isso não fosse ser um profissional minimamente, né, ético e etc. Então, eu acho que as pessoas não têm que ter medo de perguntar, de assumir, né, que tá com vergonha. Não, eu tô com vergonha, Sim. mas eu vou falar mesmo assim, né? Sim, é verdade. Tentar, né? E com toda essa experiência prática agora, você participando a primeira vez numa diretoria de OAB, né? Que eu tô muito feliz de estar ao seu lado, com uma secretária adjunta tão linda, maravilhosa quanto ela.
O que você espera, assim, desses próximos 3 anos, né? Na sua vida, na OAB, quais são os planos aí? Gente, na OAB as expectativas são muito altas, né? Mesmo porque a gente formulou as propostas, né? Sim. E a gente sabia que não seria fácil, principalmente as tecnológicas. Sim. A ideia de tornar a comunicação mais próxima das advogadas, dos advogados. Furar a bolha de não ser sempre as mesmas pessoas participarem da OAB, né? É muito trabalho, né? Sim, tornar tecnológico, fazer aí os conselhos consultivos que nós propomos na campanha, o Conselho Consultivo da Mulher Advogada, o Conselho Consultivo da Jovem Advocacia. Precisa mesmo. Centralizar um pouco as decisões, porque o nosso presidente permite isso, ele é assim. Sim. Então, assim, eu tenho muitas expectativas de fazer muita coisa, gente. E muitas ideias, porque você é muito ativa e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma excelente gestão. Sim, a gente está muito empolgado, né? Com todos os advogados, gente. Nós estamos só representando a advocacia. Porque a gente tem um grupo que trabalha junto, né? Eu não estou falando só da diretoria, todas as pessoas que trabalharam, né? Eu falo assim, lógico que eu sei que você sabe, né? Mas o pessoal lá de casa, né? Então, a gente sabe que a gente vai conseguir fazer. A gente só tem que ver agora o como. E ir por partes. Então, a gente está muito empolgado. Mesmo porque a advocacia já está numa fase de transição há muito tempo. Sim. Mas a OAB, você começou a entrar nessa transição mais tecnológica ou até, digamos assim, uma fusão maior. Porque a OAB sempre foi um pouco mais tecnológica, mas agora as coisas estão muito tecnológicas. Sim. A pandemia acelerou muito, quebrou barreiras, porque antes, como eu disse, os advogados eram contra audiências virtuais. Né? Então, eu acho que essas mudanças foram muito aceleradas com a pandemia. Então, chegou o momento da gente fazer acompanhar essa revolução. Não é a gente fazer essa revolução, a gente acompanhar a revolução. Porque se é o que eu falei, quem não se adapta vai ficar de fora do jogo. Então, a gente precisa fazer isso. Eu estou muito empolgada. Que legal, que linda. Gente, e lógico, é muito bom estar lá, né? A gente sempre revê colegas muito queridos. Sim. A gente conhece pessoas novas. A Day eu tive a oportunidade de conhecer há pouco tempo, mas assim, já parece que a gente conhece há muito tempo, porque as experiências, as coisas que falam, né? Porque a gente passa pelas mesmas coisas. Então, é muito bacana. E é uma pena que quem estiver de fora da OAB não vai ter essas coisas que a gente está fazendo. Então, a gente precisa chegar nessas pessoas de que não é uma panelinha. Não é, gente, não é. Não é uma panelinha. Eu também já pensei assim, logo que eu me formei. Mas por que a gente pensa assim? Porque lá atrás talvez fosse mais mesmo, né? Num momento lá, uma década, 2 décadas atrás. Mas hoje, quando a gente tem essa ideia, sempre porque a gente está fora. Sim. Quando você vê que assim, é uma grande panelona. Que é a panelona dos advogados. A gente precisa estar junto. Não é panelinha. Você tem que vir fazer parte de comissão dos acadêmicos quando você é estudante. Você já, né? Coisa que eu não fiz na minha época. Então, e aí, assim que você se forma, pega a sua carteira da ordem, vem fazer parte de outras comissões, e aí você começa a galgar, de repente, a presidência de uma comissão, depois você vem para a diretoria, depois você vai para o conselho estadual. É a vida da advocacia, porque todos nós estamos o tempo todo em funções diferentes em prol de um grupo, né? Até os negócios saem de lá. Eu conheço muitos acadêmicos de direito que começaram a ganhar dinheiro na faculdade, porque eles tinham muitos clientes, mas não são advogados. Aí você conhece um profissional ali que tem a ver com o teu jeito, que você confia no serviço. Você faz uma parceria, você já vai ganhando o seu dinheiro. É isso mesmo. Tanta gente eu conheci assim, só que... Gente, você precisa estar ali. Você precisa estar ali. E parte dessa responsabilidade é nossa, né? Atrair as pessoas, mostrar que trazer as pessoas, de abrir as portas, né? E que não é uma coisa engessada. Com certeza. Não é que as palestras estão cada vez mais dinâmicas, mais práticas, como nós dissemos aqui. Menos teóricas, que não é algo assim. Eu até elogiei algumas comissões que eu falei, gente, dá um prazer assistir uma palestra aqui na OAB, que não é aquela coisa que se a gente estivesse num videozinho do Instagram, ou não é mais do mesmo. Porque assim, no Instagram a gente tem que fazer um filtro muito grande, assim. Tem pessoas que sabem muito do que estão falando no Instagram, e tem aquelas pessoas que são guru, que tá querendo ganhar dinheiro vendendo curso, vendendo isso, vendendo o mapa do tesouro, e na prática não sabe. E na OAB, poxa, você vê conteúdo e você fala assim, que legal isso aqui. A Comissão de Direito do Trabalho mesmo, da doutora Elaine Félix. Nossa, maravilhosa, maravilhosa. É puro aprendizado, né? A gente sempre fala aqui,
Ainda que você não seja advogado, seja Sim. bacharel, você pode participar da comissão dos acadêmicos de direito, né, Dri? E de outras também. Isso. Das outras assistir também é as possível. palestras, né? Para você sentir, eu não sei que área eu quero atuar. Vai nas palestras de penal, né? De prática penal, na de tributário. Tem um monte de comissão e dá para a pessoa ver um pouco, né? E é importante falar uma coisa aqui, gente. A gente, como dirigentes de ordem, a gente vai de fato querer abarcar cada vez mais advogados e advogadas. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Mas assim, vamos falar a realidade, que é o seguinte, tem a sua parte. Você tem que seguir a página da OAB, você tem que ler os posts, você tem que ir em palestras, você tem que querer participar, porque não adianta você ficar falando, a OAB não faz nada, o que a OAB faz? A OAB nunca fez nada por mim. Fez, mas você ficou sentado no seu sofá reclamando que a OAB não faz nada. Assim é como a OAB, assim é como o Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, enfim, a gente sabe reclamar bem, mas a gente também tem que participar. Porque reclamar sentado no sofá, sem fazer nada... Então, assim, a OAB não está fazendo bem? Legal. Vem, traz sugestão. Vamos fazer uma coisa nova, diferente. Não, olha, eu tenho uma ideia. Mas vem. Porque você... Quando não a gente, critica como é que atrás eu da posso cortina. criticar aquilo que eu nem conheço? É isso. Então, fica o convite. E é uma coisa, né? Reclamar é um hábito. Se a gente começa só a olhar para o lado negativo, quando você vai ver, você está no lado das pessoas que está dando tudo errado. Enquanto tem muita gente ganhando dinheiro com a advocacia. Porque assim, meu pai sempre me falou isso. Gente, quando eu fui pegar a carteira, ele falava para mim, já falavam assim, que a advocacia acabou, que não existe mais advocacia. Nossa, aí eu falei, mas gente, 200 em 92 já falavam isso? Imagina agora, então. 92, quantos advogados tinha em São Bernardo? 800? Você entendeu? A advocacia já acabou. Então, imagina agora que nós somos 8 mil. Quase 8 mil. Então, assim, foca no que tá dando certo, boas, nas coisas que tem. Porque tem gente fazendo funcionar, tem gente ganhando dinheiro. E não é gente só... Aí tem gente que pode estar falando assim, mas é fácil pra você. Que é da OAB, que é filha de não sei quem e tal. Que tem escritório. Não gente, é isso, eu conheço pessoas que começam advogando de casa, que não fazem tem ninguém as coisas, na família que é advogado. E tá ganhando. Porque... as coisas dão certo primeiro para quem não desiste e para quem tá procurando ver o que tá diferente, o que o mercado tá pedindo. O nosso mercado também mudou. Mudou muito. Não é? Então, a gente fala isso de nós mesmas, né? Eu mesma, meu pai é motorista, minha mãe é cabeleireira. Eu não tenho ninguém na minha família que é advogado. E eu tô há 2 anos vivendo 100% da minha advocacia. Não tem outra renda. Certo, deu muito certo. Foi uma das Graças pessoas a que me deu muito orgulho você falar. Quantos anos você tem de formada? Não, eu tenho 2 anos de advocacia e eu formei em 2021. Mas era de carteira que eu queria dizer. 2 anos. Poxa, é tão bom ouvir uma jovem advogada falar pra mim que tá ganhando bem, que tá vivendo a sua advocacia sendo mãe e fazendo podcast, fazendo coisas. Então, assim, não dá pra gente comparar. Cada jornada de cada pessoa é diferente. Mas é o que eu falei. Se você procurar fazer algo diferente, se você ficasse lá falando assim, não dá pra mim. Reclamando, falando olhando mal, o Instagram dos outros que estão milionários e você sem fazer os seus honorários. E são histórias inspiradoras, inclusive. A gente precisa saber disso. Você tem que falar mais a sua história, inclusive. Tem mesmo. Ai, ela é linda, gente. Porque em 2 anos ela quintuplicou a renda dela. Foi quintuplicou. Mesmo. Não interessa se era 1.000 e foi para 5.000 ou se é 10.000 e foi para 50, mas ela quintuplicou em 2 anos. Ou seja, olha isso! Recém-carteira, gente. Peraí, acabou de pegar a carteira, trabalha com ética, corre, só que, corre atrás. Corre atrás, trabalha todo dia, todo mundo aqui corre atrás. Porque mas, assim, tem que é o que a gente fala, né? A gente não, às vezes, você não vai mostrar quando você erra, quando você paga o preço, né? 6 horas da manhã, eu tô de pé, sento lá, vou trabalhar, sabe? Então, as pessoas têm que ver que tem um preço a ser pago, né? É um preço, todo mundo paga um preço, gente. A Adri paga o dela, a Monique paga o dela, eu pago o meu. Todo mundo. Então, todo mundo. A questão é que tem pessoas que elas não querem pagar o preço e querem dinheiro fácil, né? E aí cai na frustração. Nossa, mas não aconteceu comigo, não fiz 6 em 7. 6 em 7. Eu tava aqui 7 em 1, não 2 em 3, 2 em 1. Acontece com quem não desiste, né? Eu acho que uma das maiores desafios de todos os advogados, aí eu não tô falando só dos jovens. De todos. É conseguir clientes. A forma de quando eu entrei na faculdade era uma, quando eu me formei era outra, quando eu me pós-graduei já era outra, e agora já tá outra. O mercado tá andando muito rápido e antigamente, eu lembro que quando
quando eu decidi que ia fazer direito, era uma tartaruga. E hoje em dia ele já é muito rápido, tá mudando as coisas. Tá mudando. Então, assim, se você não tiver em locais em que as pessoas estão falando sobre isso, de como fazer, do que o mercado jurídico está pedindo, como é que você vai saber? É isso, participar, Sim, estudar. sim. Às vezes não basta só acordar cedo, fazer Não, sua pós-graduação. Porque é o que muita gente está fazendo. A gente tem que pensar em advocacia também como negócio. É um sacerdócio. É isso mesmo. É uma missão, negócio, mas é o também nosso é um negócio. É um negócio. Não, perfeito isso, porque a gente sempre abordou isso em todos os episódios, a questão da... Nós não estudamos assim, eu não fui formada assim, então eu tenho... Todo dia eu tô me reinventando, estudando coisa nova. A gente fala que nós somos as Maria Curso, porque a gente... Já compramos né, da professora Maria Helena para janeiro. Isso, ela é fantástica. Então, assim... a gente está sempre estudando e fora da advocacia também. Marketing, gestão, finanças, planejamento. Ou seja, porque hoje eu vejo, de uns anos para cá, que, óbvio, o meu escritório não é só um escritório. É um negócio, é uma empresa. Sim, por mais que seja só você. Só não você importa se é só você, é uma empresa. Você é uma empresa. Aí depois você começa a delegar, começa a crescer, etc e tal. Vira um grande escritório, por exemplo. As coisas começam a andar e é legal, né? Igual a gente tá no final de ano, se alguém tá assistindo depois, hoje é dia 18 de dezembro de 2024. E quando você olha para trás, por exemplo, eu como jovem, bebezinha mesmo, advogada, eu falo, cara, foi melhor que o ano passado. Olha que lindo. Trabalhei mais que o ano passado. Isso não é só sobre dinheiro, né? O dinheiro é importante, a gente tem que buscar dele sim. Mas o tanto de outras coisas que a gente cresce enquanto profissional, enquanto pessoa, principalmente. Sim. Então, hoje eu tenho um cliente para atender hoje, tenho um cliente para atender amanhã. Que bênção. Vou ter que trabalhar até dia 20. Então, assim, cara, dá certo para todo mundo. É você pagar o preço, fazer o que tem que ser feito, não ficar choramingando, falando mal de ninguém. Porque falar mal das pessoas não faz a gente andar para frente, a não ser que você que seja funcionário da Sônia Abrão, ou que você seja... trabalhe com fofoca, YouTube, a hora da você é advogado e trabalha, você vai ter que fazer o que tem que ser feito, né? Não tem outra saída. É verdade. Então, assim, gente, tô super feliz, porque assim, a gente vai encerrar essa primeira temporada com chave de ouro, falando da importância do estudo, da prática, da advocacia, com dicas, todas dicas de ouro, que a doutora Monique trouxe aqui hoje. Muito obrigada, gente. A nossa... Vai ter que voltar, né? Porque tem um monte de coisa pra falar. Vai ter que voltar. Gente, me chamem. A nossa bonequinha de porcelana. Fica um beijo aqui pra toda a família da Vanzo. Porque são pessoas que eu admiro muito. Inclusive, dei aula pra Raíssa, né? E assim, tenho uma admiração muito grande pelo seu pai, pela sua mãe. São pessoas que são batalhadoras, são guerreiras e são éticas, né? A gente precisa demais de pessoas éticas no mundo, né? Ainda mais na advocacia e no mundo como um todo. Então, para terminar, né, Dai? Vai ter que terminar. Vamos ter que encerrar. A gente queria que você deixasse um recado para o jovem advogado, para o advogado, para a advocacia. Umas palavras finais, assim. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Umas palavras finais, coisas que você acha importante. Olha, gente, o que eu posso dizer? O ano tá acabando. Às vezes, de repente, não foi do jeito que você gostaria, mas todo mundo começa de algum lugar. Como a gente contou aqui, as pessoas pouco contam das coisas que não deram certo. Contam mais da parte que deu certo e não as que deram errado. Então, foque no que você quer. Primeiro, eu acho que a gente tem muita dificuldade de definir o que a gente quer. Às vezes, a gente tem até dificuldade de falar para nós mesmos o que nós queremos. Eu quero área tal, mas a área tal tá falida. O direito criminal tá falido. Não, você quer... Vai dar certo. Define o que você quer. Ponto número 1. Ponto número 2. Traça uma meta de como nós vamos fazer isso para pegar a prática, porque se aprende fazendo. E vamos indo. Mas como é que eu vou fazer isso? Você vai conversar com pessoas da área, novos advogadas e advogados, os mais experientes. Esteja na OAB, você vai ver que as coisas vão se tornar mais fáceis. Não é aquela coisa maravilhosa como antigamente o pessoal falava, nossa, networking, vou fazer dinheiro, chega lá. Não, mas você vai pegar aquela dica preciosa, aquele direcionamento e você vai aprendendo a fazer o seu caminho, a sua marca, porque... Por mais que tenham muitos profissionais no mercado, ninguém tem o seu jeito de pensar, o seu jeito de atender, o seu jeito de escrever. Então, assim, o mercado também quer você. Mas você precisa, primeiro, acreditar em você
e ir na prática. Só ter a faculdade, a pós-graduação, hoje em dia a gente sabe que já não adianta mais. Vamos colocar a mão na massa e conte com a OAB, conte conosco aí em 2025 para fazer isso. Isso, Ai, que que linda! Que linda! Bom, a gente vai ter que despedir. E antes, né, de encerrar, sim. a gente quer agradecer Sim, a com companhia certeza. de todos, né, que estiveram conosco Todos os aqui no YouTube, entrevistados, né? todos os convidados, as Isso. pessoas que vieram aqui de bastidor, né? Isso, das todo advogadas, mundo. advogados, todos que... A Top Produções, que tá aqui. Danilo, pela paciência, que Danilo! tem paciência, que aguenta nossos atrasos. Ai, meu Deus! Ainda bem que a gente não tá ao vivo, mas a gente às vezes atrasa, sabe, gente? Então, o Danilo aqui quebra um galhão, a Ângela, todo mundo aqui da Top Produções. Todas as pessoas que incentivaram o nosso projeto esse ano. E ano que vem vai ter mais, a gente vai voar e vai ser muito legal. Segunda temporada. Vai e ter, passou rápido, né, Dri? vai ter um evento presencial lá no interior de São Paulo, já aguardem. São José do Rio Preto e região, aguardem que nós estamos chegando em março de 2025. Muitas novidades virão. E doutora Monique vai ter que voltar. Aliás, todos que a gente trouxe aqui. Vai ter que voltar. Tem que voltar. É. Porque é Que muita bom, coisa muita muito coisa rápido. pra falar. Fica um gostinho de quero mais. Eu Fica, também, gente. Eu fica. amei. Amou, né? Eu amei. Olha, parabéns pelo programa. Imagina. Por ser um ambiente que a gente pode trocar essas ideias. Com certeza. E furar um pouquinho essa bolha da OAB ou só do digital, fazer uma coisa nossa. Parabéns pelo programa, gente. Muito sucesso aí para a segunda temporada. 2025 promete para vocês. Para todas nós. Para todos nós. Gente, que vocês tenham um final de ano abençoado, iluminado ao lado dos seus, da família, e que todos os seus propósitos se realizem. Essa é a verdade. É, isso aí. Estamos juntos em 2025, hein, gente? Com certeza. Beijo para Não todos deixe de vocês. seguir. Beijo, tchau, gente. Tchau.